As maiores tensões, que tinham sido avisadas ainda no mês de abril, começam a arrefecer provisoriamente no iniciozinho do mês de maio. Vem cá ver o que tem de bom e o que a gente precisa fazer para melhorar no céu que te acontece. Trata-se do período que vai de 1º a 5 de maio, com um aspecto astrológico ocorrendo no céu importante, porém efêmero, bem rápido, que é a conjunção do planeta Vênus com Netuno. Esses 5 primeiros dias de maio são tocados por esse aspecto que é mais um devaneio do que qualquer outra coisa. Devaneio amoroso, devaneios inspiradores, devaneios no campo financeiro, individual e mundial, inconsistências, indefinições muito grandes, sobretudo no campo dos investimentos e mais ainda se houver uma necessidade de muita urgência em fazer alguma coisa. É expressamente necessário que se dê um pouquinho mais de tempo ao tempo para que as coisas ganhem mais nitidez em todos esses campos que eu acabo de citar. E por que é tão importante isso? Porque estamos na fase inicial de um período longo à beça que corresponde ao trânsito do planeta Netuno pelo signo de Áries. Esse trânsito começou no dia 30 de março, sendo ele e outras configurações ocorridas em março, como o eclipse lunar do dia 14, o eclipse solar do dia 29, 3 dos grandes fatores que incidem sobre o ano de 2025, e existem muitos outros mais. Portanto, qualquer coisa que ingresse no signo de Áries a partir de agora, como foi o ingresso do Sol em Áries, o mais recente, terá a presença de Netuno nos primeiros graus desse signo. E se Netuno representa, por um lado, todo o processo de compaixão, entrega, empatia, amabilidade, transcendência, busca por alívio, salvação, redenção, relativização, compreensão do outro, das dores alheias e próprias, compreensão da realidade como um grande quadro geral com tudo interconectado. Sim, tudo isso Netuno representa, mas também tem os outros lados, as outras expressões desse símbolo, que são as condições muito confusas, no sentido mesmo de embaralhadas, porque não há limites, não há fronteiras definidas, discernimento quase zero em tantos casos. Onde Netuno passar, as divisões ou as tentativas de estabelecer limites muito claros com alguma coisa, isso fica borrado, completamente indefinido, difícil da gente se localizar. Uma analogia para isso seria você imaginar que caminha por uma estrada bastante sinuosa, só que com muita neblina, uma neblina bem forte. E no meio dessa neblina você só enxerga as coisas quando elas estão de fato mais próximas, e mesmo assim meio borradas. Por isso é tão importante ir devagar. Cada vez que a gente vê que há um planeta ingressando no signo de Áries, de agora, 2025, até meados de 2030, quando aí sim essa tendência vai começar a amainar para os primeiros graus e se concentrará bem na metade do signo. E é aí que entra esse trânsito de Vênus em conjunção com Netuno. É muito importante não se deixar levar pelo glamour de uma possibilidade que é só uma aparente confirmação dos seus devaneios. Se for no campo afetivo, dá um tempinho antes de decidir trocar de uma relação para outra, embutir uma no meio, fazer um investimento financeiro mais pesado, porque entre aqueles atributos luminosos de Netuno que eu citei, tem aqueles atributos que são caóticos. Netuno é também símbolo do caos. O caos no sentido de que está tudo misturado e o caos no sentido de que você não consegue se nortear. E além dele, Netuno não representa apenas a ilusão, naquele sentido cinematográfico, de que as imagens parecem de fato se mover. Vocês sabem que as imagens do cinema se movem porque são fotogramas em sequência um ao outro, né? É uma ilusão de ótica. Assunto de Netuno. Mas não é só nesse quesito ilusão que Netuno se manifesta, mas principalmente no da desilusão. É aí que as vulnerabilidades, tema netuniano, vêm muito à tona.
As pessoas sentem muita dor quando se julgam detentoras de algum grau de segurança, de que está tudo certo, e caem nas piores armadilhas. Por distrações, por excesso de confiança, porque teve que lidar com pessoas mal intencionadas, e tudo isso nesse campo afetivo, financeiro e estético. No campo estético, tem um lado muito interessante para a gente aproveitar, porque se Netuno pode ser essa representação do caos, da desilusão e da falta de limites ou de parâmetros, é também um motivador para quem se utiliza desses quesitos para criar algo, para trazer uma expressividade musical, artística, poética. Então é a hora que pessoas que acabam se dedicando a esses assuntos, seja direta, atuando, pintando, fazendo arte dramática, criando uma música, apresentando, seja indiretamente na gestão desses temas, bastando ter algum cuidado para poder filtrar o volume grande de inspirações que chega, muita coisa realmente pode fluir. E flui muito rápido, porque essa conjunção está em Áries, é sempre com alguma urgência. E se você que está assistindo este vídeo acha que quando falamos dos signos em separado, estamos falando de você, ser humano, individual, não é isso, amado. Estamos falando de uma parcela que você também tem, que todo mundo tem dentro do próprio mapa. Então, quando a gente descreve as características de um signo e algumas das miríades de possibilidades de cada um, não estamos falando de você, indivíduo em especial, porque o indivíduo em si, aquele ser único, aquela pessoa, ela é um grande complexo, uma grande convergência, um entrelaçamento de muitos fatores. Aquele signo que você está acostumado a chamar de seu e que você pensa que é a ele, você, que estamos nos referindo, e não é, mas também além daquele signo, nós estamos falando de todas as inter-relações que existem no céu num determinado momento. Para fazer isso, só fazendo a leitura do seu mapa astrológico, o de nascimento, aplicando as técnicas de previsão para a gente determinar que tendências, que desdobramentos possíveis, não fadados, que desdobramentos possíveis você tem a viver nos próximos meses, num tempo à frente. Tudo isso para que você não se confunda, que aliás confusão é assunto netuniano. Aproveitem inclusive essa fase com as urgências arianas, a piedade do âmbito netuniano e a necessidade de companhia, diplomacia e conforto material do âmbito venusiano, e tente encontrar caminhos que possam favorecer as conexões entre as pessoas o melhor possível, o mais depressa possível, mas sem desespero, sem tentar haver imposições, sabendo que tantas vezes é preciso deixar alguma coisa correr fora do controle. Não tudo, obviamente, mas nem tudo também está sob nosso controle. E se uma parte da população estiver tão somente interessada em um momento romântico, que ao mesmo tempo tem um pouquinho de aventura, meio Áries, está aí uma oportunidade de ouro nesses 4, 5 dias. Mas fiquem muito, mas muito atentos, porque aqueles grandes eventos planetários não acabaram em março e abril. Agora em maio, no final do mês, temos um dos mais esperados, mais importantes e um daqueles de maior impacto em 2025, 2026 e alguns anos à frente, que é a conjunção de Saturno com Netuno. Como é que é isso, Carlos? Fica sempre aqui no canal, se inscreve, porque daqui a alguns dias o vídeo exclusivamente voltado para esse tema, que é absurdamente importante, vai estar aqui também. E para entender ainda mais de astrologia, não deixe de fazer os seus cursos de formação, desde os estudos primordiais até as especializações, entendendo como se interpreta e como se faz previsões. Fora isso, também os workshops com aulas e cursos independentes para você acrescentar, incrementar sua formação e ter um novo viés de observação da arte de ler o céu. A Escola Carlos Holanda Astrologia, aqui, carlosholanda.com.br, oferece isso e muito, muito mais. Visita lá. Um beijo, até a próxima.